Estamos estudando a semântica do conectivo implica na lógica proposicional. E em relação a essa semântica, sempre é interessante ligá-la ao conceito, à ideia de aprendizagem. Por que isso? É porque no ato de aprender, frequentemente usamos a implicação. E, olha, quando falamos de aprendizagem, a gente deve chamar atenção para algumas coisas importantes. Primeiro fato: raciocinar sobre aprendizagem é um ato de metaconhecimento. É o conhecimento sobre o conhecimento que usamos para aprender algo. Então, no que se segue, vamos exercitar o nosso metaconhecimento. Isso é interessante. Já falamos disso anteriormente. Pois bem, mas em relação ao aprendizar, ao ato de aprender, o que é importante perceber? Além de muitas coisas, evidentemente, mas pelo menos duas coisas é importante perceber, ter ideia. Devemos distinguir entre dedução e fatos na aprendizagem. Ou seja, no ato de aprender, o que é fato que já está lá na nossa mente e o que é a dedução em si. Um fato, podemos ter, digamos, contato. Exemplo, está chovendo. Olha, nesse caso, eu tenho uma relação da minha mente com algo que está além dela, está fora. Está chovendo é um fato que não está lá na minha mente. Está acontecendo lá fora, por exemplo. E nesse caso, a nossa mente tem o poder de capturar os dados do nosso sentido. Isso é, dados os nossos sentidos, eu percebo que está chovendo. Esse é um tipo de fato que eu represento na minha mente. Mas existem outros fatos representados na minha mente que são de outro tipo, ou digamos, de outra natureza. Por exemplo, se eu digo assim, se está chovendo, então a rua está molhada. Olha, eu diria que esse é um fato que está na minha mente devido à minha experiência. Dada a minha experiência pregressa, a minha vida, eu percebi que sempre que está chovendo, então a rua está molhada. Essa implicação vem da experiência. E o fato de estar chovendo vem dos meus sentidos. Uma coisa importante de perceber: o fato de que eu tenho na minha mente a implicação de que se está chovendo, então a rua está molhada, não significa nem que está chovendo e nem que a rua está molhada. Eu tenho na minha mente a implicação. Dado que eu tenho essa implicação na minha mente, não estou dizendo nada sobre a veracidade, nem do antecedente e nem do consequente dessa implicação. Mas, dado que fatos aprendidos a partir dos dados do sentido e pela experiência são representados aqui, o que fazer com eles? Bom, nós utilizamos regras de dedução ou derivação de conhecimento para discernir sobre um novo conhecimento. Ou seja, usamos tudo isso para aprender, para deduzir coisas que a princípio não estão representadas na nossa mente. Nesse caso, o uso de tais regras possibilita, então, o ato da aprendizagem. Pergunta importante: como são tais regras? É sobre isso que vamos raciocinar.
Já que estamos falando sobre está chovendo e a rua está molhada, considere então essas duas proposições e represente tais proposições por P e Q respectivamente. Posso, digamos, olhar pela janela e obter como um dado dos meus sentidos, porque olhei, percebi, senti o cheiro, vi que realmente está chovendo, ou seja, I de P é verdadeiro. E, dada a minha experiência, tenho também que é verdadeiro que se está chovendo, então a rua está molhada. Ou seja, esse fato está gravado na minha mente como um dado da experiência. Ou seja, I de P implica que é verdadeiro. Então, tenho como um dado do sentido que está chovendo e um dado da experiência de que se está chovendo, então a rua está molhada. Vamos agora considerar a nossa tabela que define a semântica do implica. Dado que P é verdadeiro, então estou falando sobre as duas primeiras linhas da tabela. É onde aparece P verdadeiro. E dado que a implicação é verdadeira, essa implicação, então estou falando sobre essas três linhas, que são as três linhas onde P implica que é verdadeiro. Mas na minha mente há duas coisas, que I de P é verdadeiro e que I de P implica que também é verdadeiro. Então, se eu tenho essas duas coisas, esses dois fatos representados na minha mente, então eu tenho, na verdade, na minha mente, representado uma situação que corresponde à primeira linha, e somente à primeira linha da tabela. Porque é nessa primeira linha que, igualmente, P é verdadeiro e P implica que é verdadeiro. Mas, concluí então que estou na primeira linha. E se estou na primeira linha o que é verdadeiro? Concluo então que I de que é verdadeiro. Mas o que significa I de que ser verdadeiro? Que a rua está molhada. É claro que esse é um exemplo muito simples. E estamos aqui querendo chamar a atenção pelo ato de derivar um conhecimento. E como é que derivamos o conhecimento? Olha, derivamos esse conhecimento de que a rua está molhada a partir de dois fatos. De que está chovendo e de que, se estiver chovendo, então a rua está molhada. Então, a partir de dois fatos, de que I de P é verdadeiro e de que I de P implica que é verdadeiro, eu deduzo que o que é verdadeiro. Esse é o ato do aprendizado, da aprendizagem, o ato de concluir algo novo que a princípio não estava explícito na minha mente. Porque antes o que estava explícito na minha mente é que P é verdadeiro e que P implica que é verdadeiro. Daí eu concluo que é verdadeiro. Observe além disso que se eu tenho apenas que P implica que é verdadeiro, não posso concluir esse fato. Eu preciso dos dois fatos, desse e desse, para eu concluir esse. A partir também apenas do fato de que está chovendo, eu não consigo concluir esse fato, eu preciso desse. Ou seja, é muito importante perceber que, para concluir que é verdadeiro, eu preciso de ter dois fatos, que está chovendo e essa implicação de que, se estiver chovendo, então a rua está molhada. Começamos pela folha 1, digamos, essa primeira folha que nos mostra como deduzimos conhecimento, como derivamos conhecimento. Vamos esquematizar isso melhor na próxima folha. Aqui nessa folha falamos de uma outra forma o que foi dito há pouco. Suponha, P está chovendo e que a rua está molhada. Suponha que P seja verdadeiro. E suponha também que a implicação P implica que seja verdadeira. Ou seja, o que estamos dizendo é que, dado esse fato P e dado esse fato P implica que, eu deduzo, eu concluo
que, ou seja, que e de que é verdadeiro. E uma maneira simples e esquemática de dizer como derivamos conhecimento é escrever dessa forma, ou seja, é do fato de que temos P e temos igualmente que P implica Q, é que deduzimos que. E é essencial entender que para deduzir Q preciso, digamos, de P e de que P implica Q. Se eu tenho só que P implica Q, não posso deduzir Q. E se eu tenho igualmente P, somente de P, não posso deduzir Q. Ou seja, a conclusão de que Q é verdadeiro, eu só obtenho a partir de dois fatos, de que P é verdadeiro e que igualmente P implica Q é verdadeiro. Esse tipo de derivação de conhecimento é tão importante. É importante, preste atenção, isso é importante. E é tão importante que tem até um nome para isso. Veja, a regra que diz que deduzimos que a partir de P e de P implica Q, essa é uma regra de dedução ou derivação de conhecimento. E ela tem um nome, que é um nome bacana, simpático, cordial, modus ponens. Essa é uma regra denominada de regra modus ponens, é uma regra de dedução ou derivação de conhecimento. A regra modus ponens leva em consideração o conectivo implica. Temos outras regras que levam em consideração os outros conectivos. Veja, nessa folha apresentamos outras regras de derivação de conhecimento. Essa, por exemplo, está dizendo que de não P eu deduzo P. Isso é muito claro, né? Se eu tenho que não P é verdadeiro, conclusão, P é verdadeiro. Aqui, está dizendo que de P ou Q eu deduzo P ou Q. Olha, agora temos um problema com a leitura. Perceba, de P ou Q deduzo P ou Q. Parece que falei a mesma coisa, mas não falei a mesma coisa. Estou dizendo que se tenho P ou Q no domínio da linguagem objeto, deduzo P ou Q no domínio da metalinguagem. Esse conectivo e a palavrinha ou possuem, digamos, as mesmas denominações, o mesmo som. ou, mas não são coisas iguais. O ou da linguagem objeto, dele eu deduzo o ou da metalinguagem, ou seja, se lá na linguagem objeto P ou Q é verdadeiro, conclusão, tenho que P é verdadeiro ou na metalinguagem Q é verdadeiro. O mesmo ocorre aqui de maneira análoga. De P e Q, deduzo P e Q, ou seja, se eu tenho lá na linguagem objeto P e Q é verdadeiro, conclusão, tenho na metalinguagem que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro.